Flávio Joséfo foi um historiador judeu nascido por volta do ano 37 d.C., que mencionou Jesus em dois pontos distintos de sua obra Antiguidades Judaicas, escrita cerca de 60 anos após a crucificação. Joséfo não era cristão. Na verdade, ele tinha pouca simpatia por qualquer movimento que ameaçasse a estabilidade judaica diante de Roma. Ele era um fariseu que sobreviveu à destruição de Jerusalém, mudou de lado na guerra e acabou escrevendo para o Império. Isso torna suas palavras ainda mais valiosas. Ele não tinha motivos para defender Jesus e, mesmo assim, falou dele. Na primeira menção no livro 18, encontramos o famoso testemunho flaviano. Joséfo descreve Jesus como um homem sábio, alguém que fez obras maravilhosas. Teve muitos seguidores, judeus e gregos, e que foi condenado à crucificação por ordem de Pilatos. O texto afirma que ele apareceu vivo após 3 dias e que o grupo dos cristãos ainda hoje não desapareceu. Esse trecho gerou controvérsias. Muitos estudiosos acreditam que copistas cristãos podem ter inserido ou embelezado parte do texto, mas a maioria dos especialistas concorda. Mesmo retirando as frases suspeitas, o núcleo da passagem, que fala de um homem chamado Jesus, executado por Pilatos com seguidores fiéis, é legítimo e autêntico. Já a segunda menção, no livro 20, é direta, curta e praticamente livre de controvérsia. Joséfo se refere a Tiago, irmão de Jesus, chamado o Cristo. Sem elogios, sem teologia, apenas um registro histórico. E é isso que torna esse testemunho tão forte. Ele não vem da fé, vem da história. Tácito foi um dos historiadores mais respeitados da Roma Antiga. Escrevendo no início do século II, ele não apenas registrou eventos mais importantes do Império, como também deixou um dos relatos não cristãos mais diretos sobre Jesus. O mais impressionante é que Tácito não gostava dos cristãos. Ele os descrevia como supersticiosos, fanáticos, um grupo desprezado até mesmo pelos romanos mais comuns, e talvez por isso sua referência tenha tanto peso. Ele não tinha nenhuma simpatia pelo cristianismo e mesmo assim reconheceu a sua origem. No livro 15, capítulo 44 das obras Anais, Tácito comenta um incêndio de Roma ocorrido em 64 d.C. Durante o reinado do imperador Nero, Nero buscou um culpado e apontou para os cristãos. Ao explicar isso, Tácito escreve: Christus, de quem o nome cristão se originou, sofreu pena capital durante o reinado de Tibério, sob o procurador Pôncio Pilatos. Essa pequena frase contém informações poderosas. Primeiro, que Jesus, chamado aqui de Christus, realmente teria existido. Segundo, que foi executado por Pôncio Pilatos, exatamente como os evangelhos relatam. Terceiro, que havia nos anos 60 d.C. um grupo de seguidores organizados o suficiente para serem notados pelo Império. Tácito não estava repetindo apenas lendas. Ele estava documentando uma realidade que já estava bem estabelecida. Para ele, Jesus não seria um mito. Era a origem de um movimento que, mesmo odiado, estava ganhando força. E o que torna isso ainda mais forte é a frieza da narrativa. Não há milagre, não há fé, não há emoção. Só um registro. Um homem chamado Jesus foi morto por Pilatos e, mesmo assim, continuavam falando dele. Suetônio foi um historiador romano que mencionou Cresto como causador de distúrbios entre judeus de Roma durante o reinado do imperador Cláudio, por volta de 49 d.C. A frase é curta, mas carrega séculos de discussão. Em sua obra Vida dos 12 Césares, Suetônio escreve: como os judeus constantemente causavam tumultos instigados por Cresto, ele, Cláudio, os expulsou de Roma. A grande questão é: quem seria esse Cresto? Muitos estudiosos entendem que se trata de uma referência a Cristo, ou melhor, a conflitos entre judeus que haviam aceitado Jesus como Messias e aqueles que o rejeitavam. Suetônio provavelmente escreveu Cristo por confusão linguística comum da época. O som do nome grego Christos podia ser facilmente interpretado como Crestos, um nome comum, especialmente por quem não era cristão. O mais importante aqui não é se Suetônio compreendia a teologia cristã. É que ele está relatando um fato. Havia agitação entre judeus por causa de um nome, Cresto. Isso teria ocorrido menos de 20 anos após a crucificação de Jesus.
E se sua existência fosse uma invenção, por que tantos conflitos teriam surgido? Por que uma seita baseada em um personagem fictício causaria expulsão oficial do Império? Além disso, esse relato se encaixa com o que é descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2, que mencionam judeus sendo expulsos de Roma por Cláudio, um detalhe histórico confirmado de forma cruzada entre fontes cristãs e romanas. Suetônio não tinha motivo para reforçar a história de Jesus, ele apenas registrou distúrbios causados por seguidores de alguém que, segundo tudo indica, realmente teria existido. Plínio, o Jovem, foi um governador romano que escreveu ao imperador Trajano pedindo instruções sobre o que fazer com os cristãos e mencionou Jesus de forma direta. Essa não é uma crônica histórica, é uma carta real, escrita por volta de 112 d.C. entre autoridades do Império. Plínio governava a província de Bitínia, na Ásia Menor, atual Turquia, e ficou impressionado com o número crescente de cristãos em sua região. Não sabia como lidar com eles e decidiu escrever ao imperador. Em sua carta, ele descreve a prática religiosa dos cristãos. Eles tinham o costume de se reunir em um dia fixo antes do amanhecer e cantar entre si um hino a Cristo, como a um Deus. Plínio não está interessado em teologia. Está tentando entender quem eram essas pessoas que recusavam oferecer sacrifícios ao imperador e que, por isso, eram vistas como ameaça política. Ele relata que os cristãos eram éticos, honestos, mas obstinados em sua fé. E todos tinham uma figura central, o Cristo. Note o detalhe, ele não diz que os cristãos adoravam um símbolo ou uma ideia. Ele diz que eles cantavam hinos a Cristo, como a um Deus. Em outras palavras, havia uma pessoa real por trás da devoção, uma figura histórica que viveu recentemente e que, mesmo após a sua morte, era reverenciada com fervor. Plínio não tinha qualquer intenção de validar o cristianismo, pelo contrário, queria combatê-lo, mas sem querer sua carta confirma algo essencial. Jesus era conhecido, citado e adorado poucas gerações após a sua morte, e isso, vindo de um administrador romano, não pode ser ignorado. O Talmud babilônico é uma coleção de textos judaicos que menciona Yeshua HaNotzri, Jesus, o Nazareno, descrevendo-o de forma crítica, mas reconhecendo a sua existência. O Talmud não é um documento cristão. Pelo contrário, ele reflete a visão das comunidades judaicas após a destruição de Jerusalém e do crescimento do cristianismo, que era visto como uma ameaça ao judaísmo tradicional. Por isso, suas referências a Jesus são negativas, e é justamente o que torna isso tão impactante. Em Sanhedrin 43a, por exemplo, há um trecho que diz: na véspera da Páscoa, Yeshua foi enforcado. Durante 40 dias antes da execução, um arauto foi enviado proclamando: ele será apedrejado, pois praticou feitiçaria e enganou Israel. Os termos enforcado e feitiçaria são usados como crítica, mas o núcleo do relato é claro. Existiu um homem chamado Yeshua, Jesus, que foi condenado e executado durante a Páscoa, exatamente como os evangelhos descrevem. Mesmo sendo hostil, o texto não nega sua existência, apenas a interpreta como um ato merecido por supostos crimes religiosos. Outro aspecto interessante é que o Talmud associa Jesus à ideia de enganador e feiticeiro, o que reflete a percepção que ele realizava feitos considerados sobrenaturais. Para os rabinos, isso não era prova de divindade, mas sim de heresia. Essas menções não são elogiosas, mas são históricas. Se Jesus fosse apenas uma lenda inventada por cristãos, não haveria motivo para registros judaicos se preocuparem em atacá-lo, especialmente séculos depois. A presença dele no Talmud mostra que sua memória ainda incomodava porque seu impacto foi real. O surgimento rápido e explosivo do cristianismo no século I é, por si só, uma forte evidência indireta da existência histórica de Jesus. Vamos olhar para o que de fato aconteceu, não com base em crenças, mas em comportamento humano. Em poucas décadas após a crucificação, comunidades cristãs já estavam espalhadas por regiões como Judéia, Síria, Ásia Menor, Grécia e até Roma. Esses grupos eram organizados, perseguidos, mas incrivelmente persistentes. Por quê?
Historicamente, o crescimento de um movimento tão coeso e duradouro exige uma figura central. Uma ideia abstrata não sustenta gerações de seguidores dispostos a enfrentar tudo, humilhação e até a morte. E nesse caso, essa figura era alguém crucificado, um tipo de execução humilhante, reservada apenas aos criminosos mais baixos. Não era o tipo de história que se inventa para fundar uma religião. Além disso, muitos dos primeiros líderes cristãos, como os apóstolos, afirmavam ter conhecido Jesus pessoalmente. Suas cartas e ensinamentos não falam de um mito, falam de um homem real, com gestos, voz, dores e decisões. Isso está registrado em documentos do século I, como as cartas de Paulo, que foram escritas pelo menos 20 ou 30 anos após a crucificação, antes de qualquer lenda ter tempo de se formar. Se Jesus não tivesse existido, o nascimento do cristianismo seria um fenômeno inexplicável, um movimento baseado em nada que convenceu milhares de pessoas a arriscar tudo. Isso simplesmente não se sustenta analisando o comportamento humano. A impressionante organização e coesão do cristianismo já nos primeiros 2 séculos é uma evidência poderosa de que havia uma figura central real por trás daquele movimento. Religiões normalmente demoram séculos para se estruturar, mas o cristianismo, em menos de 100 anos após a crucificação, já possuía um conjunto de crenças unificadas, líderes reconhecidos, práticas litúrgicas padronizadas e, acima de tudo, uma narrativa central e sólida: a vida, morte e ressurreição de Jesus. As cartas de Paulo, escritas entre os anos de 50 e 60 d.C., mostram que já existia uma teologia bem definida. Jesus como Filho de Deus, crucificado, ressuscitado e anunciado como Messias. Mesmo com variações regionais, todas as comunidades cristãs reconheciam esse mesmo personagem histórico. E a arqueologia complementa o cenário. Símbolos cristãos como peixe, inscrições com referência a Cristo, grafites, casas adaptadas como locais de culto e até documentos legais mencionando os seguidores de Jesus. Tudo isso seria quase impossível de explicar se Jesus fosse apenas uma invenção literária. Uma lenda não cria uma rede global em meio século. Uma farsa não unifica judeus e gentios, letrados e analfabetos, ricos e escravos, sob uma mesma identidade. Por trás dessa coesão está a razão pela qual tudo começou. Alguém viveu, ensinou, morreu e foi lembrado com força demais para que fosse apagado. O fato de os primeiros cristãos afirmarem abertamente que Jesus foi crucificado é uma das maiores provas de que ele realmente existiu, porque isso é algo que ninguém naquele período inventaria. A crucificação era o método de execução mais humilhante, reservado aos piores criminosos. Era um símbolo de vergonha pública, dor extrema e total submissão ao poder de Roma. Ninguém, absolutamente ninguém no mundo antigo usaria esse tipo de morte como ponto de partida para inventar uma figura heróica, divina ou messiânica. Se Jesus fosse uma lenda criada do zero, esperava-se que ele fosse apresentado como um rei vitorioso, um guerreiro celestial, ou no mínimo alguém que tivesse morrido com dignidade. Mas não. A tradição cristã mais primitiva insiste no escândalo. Jesus foi executado como um criminoso comum, pendurado nu em uma cruz entre 2 ladrões. Isso não é motivo de orgulho, é uma afronta. Tanto judeus quanto romanos viam a cruz como o fundo do poço da existência humana. Paulo, inclusive, reconhece isso em suas cartas, chamando a cruz de escândalo para judeus e loucura para os gentios. Ainda assim, os cristãos não esconderam isso. Pelo contrário, colocaram esse detalhe como ponto central da sua fé. Por quê? Porque eles não estavam tentando inventar algo atraente. Estavam relatando o que realmente aconteceu, mesmo que fosse vergonhoso, mesmo que parecesse contraditório, mesmo que fosse ofensivo. A melhor explicação para tamanha honestidade é simples. Ele teria realmente existido e a sua morte na cruz não teria sido criada para impressionar. Foi lembrada porque marcou o mundo dessas pessoas. E para você, ele realmente existiu? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.